Boa noite a todas e a todas. A Associação dos Servidores da Universidade Federal de Santa Maria, SUFSM, está promovendo o primeiro Congresso das Trabalhadoras e Trabalhadoras Técnica Administrativa em Educação da UFC, o primeiro CONASUP. Mais de uma centena de técnicos administrativos em educação, dos mais diversos setores e funções, debaterão, a partir das teses inscritas, os seguintes temas: conjuntura nacional e internacional, organização e estrutura sindical, desafio do movimento sindical na atual conjuntura, democracia e relações de trabalho, carreira do servidor, jornada de trabalho, financiamento e terceirização, políticas para o sindicato das trabalhadoras e trabalhadores técnico-administrativos em educação e plano de lutas. Também são objetivos do Congresso a interação entre os delegados e delegadas nos campos políticos, ideológicos e culturais, bem como discutir e deliberar sobre a forma de organização sindical, visando adequar o movimento sindical às exigências de realidade e das lutas políticas, econômicas e sociais das trabalhadoras e trabalhadores em geral. Após 3 dias de reflexão, a categoria dos servidores técnico-administrativos em educação tem a oportunidade de elaborar estratégias políticas para o sindicato e aprovar um plano de lutas para o próximo período que verdadeiramente contemple a construção de uma entidade cada vez mais forte, representativa e classista. Convidamos para compor a mesa de honra a coordenadora geral da SUFSM, Tânia Maria Flores, o coordenador geral Vanderlei da Costa Vasconcelos e o coordenador geral Rogério Joaquim da Silva. Convidamos também para compor a mesa Luiz Antônio da Fazubra e Paulo Felipe, também representando a Fazubra. Queremos também registrar a presença da professora Marta Najar, representando o Simprós. Convidamos a todas e a todas para, em pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro e o hino rio-grandense. Ouve
credenciamento, o coordenador-geral Rogério Joaquim da Silva. Alô. Bem, pessoal, boa tarde a todos. Gostaria de fazer uma saudação a todos os presentes, em especial os trabalhadores dessa universidade. Queríamos também fazer uma saudação especial aos companheiros de Pelotas, Rio Grande, Porto Alegre, que certamente enriquecerão o debate desde o primeiro congresso. Primeiro congresso que já está caindo de maduro, já fazem mais de 30 anos da existência do nosso sindicato, da nossa seção sindical, e urge que nós repensemos algumas coisas, melhoremos algumas coisas, para que esse instrumento precioso que é para o movimento sindical, o sindicato enquanto entidade, que esse momento sirva para que renovemos as nossas forças e que possamos sair daqui cada vez mais forte. É evidente que a gente sabe que o movimento sindical passa por algumas dificuldades, mas é evidente que também que as pessoas que têm essa vivência e têm alguma história no movimento entendem que não devemos baixar a guarda. E esses momentos são exatamente para isso, para que nós possamos mostrar, principalmente para as pessoas, os novos companheiros que estão chegando ao serviço público, à universidade, o que realmente significa um sindicato e o que realmente esse sindicato pretende enquanto instrumento de luta. Aliás, um dos raros instrumentos de luta que ainda nós temos enquanto trabalhadores desse país. Por isso, nós acreditamos que esse será um momento muito bom. Nós estamos, mais uma vez, agradecendo a presença de todos e desejando um congresso que efetivamente traga resultados muito bons, não só para nós, mas que nós possamos, daqui para frente, estarmos visualizando novos horizontes, novas ferramentas e novas possibilidades de estarmos aglutinando a nossa categoria, que passa por um momento muito difícil, inclusive na sua atuação com relação à resposta daquele chamado que nós insistimos em fazer quando chamamos para uma assembleia e para a luta. Nós queremos que esta categoria tenha consciência e que essa consciência venha a partir dos fóruns de decisão dessa categoria. E este é um fórum que eu acredito que é um fórum muito precioso, que eu acredito que vai dar muitos frutos dentro da frente. Por isso a gente agradece a todos e gostaríamos assim que esse fosse um momento especial e que esse debate fosse um debate muito qualificado, muito rico, e que nós possamos, daqui por muito tempo, estar festejando esse momento. Um abraço a todos e bom congresso a todos nós. Convidamos para fazer o uso da palavra o coordenador-geral Vanderlei Vasconcelos. Boa noite a todos e a todas. Em nome do Coletivo Tribo, saúdo a todos presentes. Sejam bem-vindos ao primeiro CONASUB. Esperamos que esse congresso seja coroado de êxito e faça as mudanças administrativas e politicamente necessárias para o bom desempenho da seção sindical, visto a evolução natural na política sindical em âmbito local, estadual e nacional. O Coletivo Tribo tem como eixo principal da sua atuação não só a defesa da categoria dos técnicos administrativos, mas também a defesa dos trabalhadores brasileiros e a defesa das políticas sociais que tornem o nosso país um lugar melhor para se viver. Portanto, como o próprio nome diz, somos um coletivo, com sua diversidade de pessoas e não estamos atrelados a nenhum partido político. Mas, se necessário for, conversaremos e negociaremos com todos eles, sempre pensando no melhor para a categoria. Então, eu espero que a gente consiga fazer um ótimo congresso, que a gente consiga colocar mudanças significativas para que se consiga alcançar o que todos queremos, que é
o sucesso para a categoria dos técnicos administrativos em educação. Muito obrigado. Convidamos para fazer o uso da palavra a coordenadora geral, Tânia Maria Flores. Boa noite, companheiras e companheiros. Boa noite, companheiras e companheiras. Nós, em nome do coletivo Sempre na Luta, Ressignificar em nível nacional, nós queremos fazer uma saudação a todos que se dispuseram, assim como nós, a vir discutir nesses dias o futuro da nossa seção sindical, do nosso sindicato, enfim, da nossa ferramenta de lutas, que é a SUFISM, que nós, lá no início da década de 90, ousamos transformar uma associação beneficente numa das entidades sindicais maiores e mais combativas da região centro do estado do Rio Grande do Sul. Acho que nós temos a responsabilidade de manter essa entidade nesta linha de defesa intransigente da nossa categoria, mas principalmente de defesa intransigente da classe trabalhadora. Nós somos um coletivo cutista, um coletivo que defende o socialismo e um coletivo que quer fazer uma discussão fraterna dos rumos da nossa entidade. E queremos que ela seja realmente fraterna. Nós queremos que aquele estresse da discussão sindical do dia a dia, ele fique do lado de fora desse anfiteatro, para que a gente realmente consiga, entre nós, as melhores contribuições. Todos nós aqui temos visões, muitas vezes, diferentes de cada coisa, mas todos nós, com certeza, temos um ideal que é o avanço da nossa entidade, o avanço da luta e estarmos realmente sempre na luta em defesa da classe trabalhadora, em defesa dos trabalhadores técnicos administrativos em educação, desta e de todas as universidades. Então, uma saudação a todo mundo, em especial aos nossos companheiros que vieram aqui nos ajudar nessa discussão, ao companheiro que deve ter passado um pouco de frio, Luiz Antônio, que sai lá do sol do Nordeste, o Paulo que já está mais acostumado com o friozinho, os companheiros aqui do Rio Grande do Sul, apesar de ter alguns de tão longe, né, mas já acostumados com o nosso frio, e que a gente realmente consiga fazer uma discussão fraterna e profícua dos nossos rumos, que lá no dia 10, na nossa Assembleia, nós vamos referendar as decisões desse Congresso. Vivemos, portanto, um momento histórico que eu acho que todos nós teremos, com certeza, para guardar nos nossos corações, nas nossas mentes, esse momento. Um bom Congresso a todos nós, sempre na luta. Convidamos o representante da FASUBRA, Paulo Henrique, a fazer o uso da palavra. Boa noite, companheiras e companheiros. Queria aqui cumprimentar a companheirada aqui à mesa, cumprimentar toda a categoria, agradecer o convite e agradecer mais ainda o apoio que os companheiros e companheiras aqui de Santa Maria têm dado para a sustentação das direções da FASUBRA. Digo isso porque quando uma representação da FASUBRA senta em qualquer processo negocial, quem está do outro lado da mesa, ele para de contar, porque ele começa a olhar para ver quem está por detrás dessa representação e ele para de contar porque são 182 mil trabalhadores. E eles sabem, pela tradição da FASUBRA, de que a proposta que a federação coloca à mesa para ser discutida não é uma proposta construída por um ou dois, mas sim por um contingente de trabalhadores que participaram de um processo de construção coletiva. Estou dizendo isso aqui à companheirada porque é o fato de cada unidade da base da federação estar nesse processo coletivo que sustenta as nossas bandeiras, e por isso tenho a certeza absoluta que, investidos desse sentimento que já virou tradição, vocês terão condições, no conjunto dos companheiros e companheiras aqui presentes nesse congresso, de construir uma plataforma e a solução para os anseios da categoria e sustentar as bandeiras da SUFISM.
Por isso eu desejo a vocês, de coração, um bom trabalho e muito obrigado pela receptividade e pelo apoio que tem dado à Federação. Convidamos para fazer o uso da palavra o representante da FASUBRA, Luiz Antônio Araújo. Bom, boa noite, os companheiros e companheiras da SUF, né, e dos outros sindicatos, né, Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande. Né. Saudar aqui os companheiros da mesa. Queria dizer inicialmente que eu venho aqui, era para a Janine estar aqui, mas em virtude da agenda da FASUBRA nesse outro período que não está fácil, e dos problemas do sindicato da base dela, no Espírito Santo, né, que acabou de sair de uma greve dos trabalhadores dos hospitais, por conta do processo da LCE, infelizmente a companheira não deu para estar aqui e eu vim no lugar dela. Né? Então, a nossa fala aqui tem que fazer marcar esse momento. Com relação à participação aqui no Congresso, eu ouvindo as falas, né, a referência que os companheiros da coordenação fizeram aqui, e vendo um pouco da realidade do país, por onde a gente tem a oportunidade de passar, eu acho que aqui tem um marco importante. Eu tive até conversando com os companheiros hoje nossos, porque por mais que tenham os problemas do dia a dia aqui, há um nível mais tolerável, vamos dizer assim, em relação a muitos dos sindicatos que existem na base da FASUBRA. Digo isso porque o normal é o militante achar que a coisa está muito ruim, né? Que a sua realidade, a proporcionalidade não é possível, que a convivência e tal. Mas pelo que eu vejo aqui, pelo que eu acompanho, vocês já têm um estágio importante na construção da luta. E os sindicatos não podem ser diferente disso. O sindicato não sobrevive com um único pensamento. Né? Então, eu acho que a gente tem que procurar aprender, e a FASUBRA a gente tem tentado fazer esse esforço. Não é à toa que hoje tem 2 pessoas aqui, poderia ser 3, uma coisa que não é da FASUBRA, normalmente vai uma representação, que é exatamente com esse propósito. Né? Não existe uma única fala representando o conjunto dos trabalhadores, principalmente diante de um problema conjuntural enorme que nós estamos passando, e como lembrou Tânia aqui, às vezes a gente se perde numa discussão pequena, rasteira, o mais importante que a gente possa dar valor, e a gente está se perdendo porque não vê o grau de ataque que está ocorrendo às organizações. Né? Nós estamos com um sindicato há quase um ano sem a contribuição sindical, que é o sindicato do Acre, que está resolvendo, me parece que esse mês está normatizando. Né? Então isso não é qualquer coisa por conta de regras que foi criada pelo governo, que a gente sabe qual é o objetivo disso. Né? Está aí o problema das privatizações, né? O problema das lutas salariais, a dificuldade do movimento, a falta de unidade do movimento para se contrapor a isso. Eu acho que é com esse espírito que a gente precisa estar nesse congresso e nos demais congressos. Né? Nós precisamos buscar e seguir o que a física diz, né? Buscar o vetor, né, que unifique todas as forças, todos os pensamentos, que tenham o objetivo de construir a luta, de reforçar a pauta, enfim, de fortalecer o conjunto da classe. Eu acho que esse é o desafio, né? E é com esse propósito que nós estamos aqui, para tentar colaborar, tentar ajudar, para ver se a gente consegue dar um passo importante e consiga, de fato, ter lutas importantes nesse país, não simplesmente para buscar salário, né? Mas para se contrapor a todo esse processo de reforma que está aí colocado, que, sem sombra de dúvida, vai prejudicar a maioria da população. Então é isso, agradecer o convite, né? Um grande abraço e estaremos aí até o final, colaborando com todos os companheiros e companheiras. Desfazemos, neste momento, a mesa de honra e convidamos os 3 coordenadores gerais da SUFSM para permanecer à mesa para dar continuidade aos trabalhos dessa noite. Muito obrigada a todos e a todas.
A fim de me derrubar aqui, no microfone. Bom, pessoal, para dar continuidade aos trabalhos, nós temos o regimento interno do primeiro CONASUFESB a ser aprovado. O que a gente pensou para que a gente consiga discutir tudo isso? É fazer a leitura. Vocês têm cópia em mãos do regimento. A gente faz a leitura. Quem tiver destaque, faça o destaque. O Rogério que vai anotar o destaque. Eu e o Vanderlei vamos nos revezar na leitura aqui. Está todo mundo mal de garganta. Convidar a coordenação de secretaria para auxiliar a mesa ali em relação ao relatório. Isso. Então, continuando, a gente vai fazer a leitura. Quem tiver destaque, faça destaque, levantando a mão, pedindo destaque, levantando a mão e se identificando aqui com o Rogério, que vai anotar o destaque onde seria. Aquilo que não tiver destaque, aprovamos e ao final, depois da discussão, aprovamos o regimento. Tá tudo entendido? Ok? Vamos começar então. Primeiro, CONASUFESB. Primeiro Congresso das Trabalhadoras e Trabalhadores Técnicos Administrativos em Educação da UFSM, Santa Maria RS, 22, 23 e 24 de maio de 2013. Regimento interno do CONASUFESB. Capítulo 1 do Congresso. Artigo 1º. Primeiro Congresso dos Trabalhadores e Trabalhadoras Técnicos Administrativos em Educação da Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, será realizado nos dias 22, 23 e 24 de maio de 2013, com abertura às 18 horas no dia 22 de maio, no auditório do CCR, prédio 42 da UFSM, Cidade Universitária, campus de Camobim, em Santa Maria. O credenciamento será realizado a partir das 17 horas até as 21 horas, no mesmo local, nesse dia. Parágrafo 1º. Na plenária de abertura será aprovado o regimento do primeiro CONASUFESB. Parágrafo 2º. Assembleia da SUFESB, convocada conforme artigo 35, alíneas 4, 5 e 6 e parágrafos 1º e 3º do regimento interno da SUFESB, sessão sindical do Sinteste-RS, no dia 10 de junho. Assim, ó, gente, nós não conseguimos auditório para esse dia. Então, ficou na segunda-feira, 10 de junho, às 13 horas e 30 minutos. Como a gente depende disso, né, não tem como fazer. Em primeira chamada e 14 horas em segunda chamada, com qualquer quórum, no anfiteatro Gulerpe, que homologará o resultado das discussões e deliberações deste Congresso. Capítulo 2º dos objetivos. Artigo 2º. São objetivos do primeiro CONASUFESB. 1. Discussão das teses e deliberação das propostas referentes ao temário, conforme artigo 5º deste regimento. 2. Interação entre as delegados e delegadas nos campos políticos, ideológicos e culturais, pautando-se no bom relacionamento, na fraternidade e na ética. 3. Discutir e deliberar sobre a forma de organização sindical, visando adequar o nosso movimento sindical às exigências da realidade e das lutas políticas, econômicas e sociais das trabalhadores e trabalhadoras em geral. 4. Contribuir para a organização e consolidação das lutas unitárias das trabalhadores e trabalhadoras da cidade e do campo. 5. Elaborar estratégias políticas para o sindicato. 6. Aprovar plano de lutas para o próximo período. Capítulo 3
dos participantes e credenciamento. Artigo 3º. Participam do primeiro CONASUFSM todos os servidoras técnico-administrativas de educação da UFSM que se inscreverem entre os dias 15 de abril e 10 de maio de 2013 junto à Secretaria da SUFSM, preenchendo o formulário próprio para esse fim, de acordo com as orientações do anexo 1. Parágrafo 1º. A inscrição de que trata o caput do artigo 3º desse regimento seguirá as orientações constantes do anexo 1. Parágrafo 2º. Não haverá inscrições em nenhuma hipótese após esta data. Artigo 4º. Ao delegado, à delegada, inscrito ou inscrita, conforme o artigo 3º deste regimento, receberá na assinatura do livro de credenciamento e presença da plenária inicial um crachá insubstituível e intransferível, com sua identificação que lhe dará direito à voz e voto. Parágrafo 1º. Os servidores técnico-administrativos de educação da UFSM não inscritos no prazo estabelecido poderão receber na assinatura do livro de presença na plenária inicial credencial de observador ou observadora e identificação que lhe dará direito à voz. Parágrafo 2º. A comissão do CONASUFSM, a seus critérios, poderá convidar companheiros e companheiras para contribuir com o Congresso nas mesas de debates, nas plenárias e nos grupos de trabalho. Parágrafo 3º. O credenciamento em que trata o caput desse artigo será realizado a partir das 17 horas até as 21 horas no auditório do CCR, prédio 42 da UFSM, Cidade Universitária, Campus Camobi, Santa Maria, Rio Grande do Sul, no dia 22 de maio. Artigo 5º. As inscrições de tese serão feitas entre os dias 8 e 10 de maio de 2013, junto à Secretaria da SUFSM, de acordo com as orientações constantes no anexo 2. Parágrafo 1º. Deverão ser entregues em forma digital e impressa, com no máximo 15 páginas em tamanho A4, com diagramação própria que será distribuída às delegados e delegadas, credenciados na abertura do Congresso. Parágrafo 2º. A comissão organizadora não se responsabiliza pela formatação ou revisão ortográfica das teses inscritas. Parágrafo 3º. A comissão do Congresso distribuirá as teses enviadas conforme o caput desse artigo às delegados e delegadas inscritas conforme o artigo 3º e credenciados conforme o artigo 4º. Capítulo 4º do temário. Artigo 6º. O primeiro CONASUFSM, para cumprir seus objetivos, discutirá 1. Conjuntura nacional e internacional. 2. Organização e estrutura sindical. 3. Desafios do movimento sindical na atual conjuntura. 4. Democracia e relações de trabalho. A. Carreira do servidor. Jornada de trabalho. Financiamento. Terceirização. 5. Política para o sindicato das trabalhadores e trabalhadoras, técnico-administrativos em educação e plano de lutas. Capítulo 5º da organização. Artigo 7º. Serão organismos do primeiro CONASUFSM. 1. Comissão Organizadora do Congresso. 2. Comissão de Sistematização e Relatoria. 3. Grupos de trabalho. 4. Plenária de abertura. 5. Plenária final. Artigo 8º. A Comissão Organizadora do Congresso, a SUFSM, é composta de 2 representantes titulares e um suplente de cada força política que compõe a coordenação da SUFSM, conforme a ata de reunião da coordenação da SUFSM do dia 16 de outubro de 2012. Parágrafo único. São atribuições da Comissão Organizadora do Congresso da SUFSM: 1. Organizar e dirigir o Congresso. 2. Preparar a pauta e o expediente. 3. Credenciar os delegados, observadores e convidados participantes do primeiro CONASUFSM, assim como a distribuição do credenciamento. 4. Providenciar a estrutura do Congresso. 5. Elaborar plano de custo a ser apresentado à coordenação da SUFSM e aprovado. 6. Nomear e orientar coordenadores de grupos de trabalho. 7. Coordenar o recebimento de teses apresentadas ao primeiro CONASUFSM e organizar o caderno de teses a ser distribuídos aos delegados e delegadas
ao primeiro CONASUFES. Oitavo, coordenar a eleição para a Comissão de Sistematização e Relatoria na plenária de abertura. Nono, observar e fiscalizar o cumprimento deste regimento. Artigo 9º. A Comissão de Sistematização e Relatoria é composta por um coordenador e um relator geral, indicados na plenária de abertura, e dos relatores e relatoras dos grupos de trabalho escolhidos pelos mesmos. Parágrafo 1º. Poderão compor a Comissão de Sistematização e Relatoria apenas delegados devidamente credenciados. Parágrafo 2º. São atribuições da Comissão de Sistematização e Relatoria: 1. Receber os documentos da Comissão do Congresso e os relatórios dos grupos de trabalho. 2. Sistematizar a documentação do Congresso e os relatórios do grupo de trabalho. 3. Encaminhar relatório à plenária final. Artigo 10º. Os grupos de trabalho serão criados pela Comissão do Congresso, observando as necessidades da discussão. Parágrafo 1º. Os grupos de trabalho discutirão os temas do Congresso. Parágrafo 2º. Serão constituídos tantos grupos de trabalho quantos a Comissão do Congresso considerar necessários e propicientes para o bom andamento do Congresso. Serão 4. Parágrafo 3º. Poderão compor os grupos de trabalho apenas delegados devidamente credenciados. Parágrafo 4º. Ao fim dos trabalhos, a coordenadora e relatora elabora o relatório que será apresentado à Comissão de Sistematização e Relatoria. Parágrafo 5º. As propostas derrotadas nos grupos de trabalho que obtiverem 40% ou mais de votos comporão o relatório encaminhado ao plenário final. Artigo 11. A plenária de abertura ocorrerá no dia 22 de maio no auditório do CCR, prédio 42 da UFSM, Cidade Universitária, Campus Camomim, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Parágrafo 1º. A plenária de abertura do Rio Grande do Sul será dirigida pelos secretadores gerais e secretariado pela Coordenação e Secretaria das DUS. Parágrafo 2º. São competências da plenária de abertura do primeiro CONASUF: 1. Discutir e aprovar o regimento desse Congresso. 2. Apresentar proposta da Comissão do Congresso. Realizar rodada de apresentação das teses. Eleger a coordenadora e o relator ou relatora geral para a Comissão de Sistematização e Relatoria. Artigo 12. A plenária final é o órgão máximo do primeiro CONASUF e ocorrerá no dia 24 de maio de 2013, a partir das 17 horas, no auditório do CCR, prédio 42 da UFSM, Cidade Universitária, Campo de Camomim, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Parágrafo 1º. A plenária final do primeiro CONASUF será dirigida pelos três coordenadores gerais da SUF e secretariado pela Coordenação e Secretaria da SUF. Parágrafo 2º. São competências da plenária final do primeiro CONASUF: 1. Apresentar relatório final elaborado pela Comissão de Sistematização e Relatoria. 2. Proceder à discussão e votação das propostas não consensuais nos grupos de trabalho. 3. Proceder à votação do relatório final. 4. Referendar a convocação para a Assembleia Geral da SUFSM, que deliberará sobre as resoluções do Congresso. 5. Encaminhamento. Encerramento. Capítulo 6. Das votações e discussões. Artigo 13. Cada delegado ou delegada inscrito ou inscrita entre os dias 15 de abril e 10 de maio de 2013, ao se credenciar no dia 22 de maio de 2013, receberá um crachá com sua identificação e que lhe dará direito a voto em todas as votações do primeiro CONASUF. Artigo 14. As votações ocorrerão nos seguintes termos: 1. O voto será por levantamento de crachá, um voto por delegado ou delegada. Em caso de dúvida, a mesa poderá solicitar contadores que, em voz alta, efetuarão a contagem dos votos. A única maneira de votação é levantando o crachá de identificação de delegado ou delegada. 4. Sendo necessário, em caso de empate, poderá ser realizada a votação com cartão em urna, podendo haver nova rodada de defesas. 5.
será considerada vencedora a proposta que obtiver maior número de votos. 6. As mesas das plenárias e dos grupos de trabalho sempre votarão uma proposta contra a outra. Artigo 15. Todas os tais presentes, inscritas e inscritos como participantes ou observadores, terão direito à voz que deverá ser solicitado à mesa enquanto essa mantiver abertas as inscrições. 1. As falações deverão versar sobre o tema encaminhado pela mesa, podendo essa cortar a falação se entender não estar de acordo. 2. A mesa não aceitará a inscrição após o término da falação do quinto orador. 3. Cada orador terá até 5 minutos para a sua intervenção e 3 minutos no caso de reinscrição. 4. Não haverá cessão de tempo entre oradores nas falações. 5. Ao inscrito ou inscrita para a falação que não estiver presente no momento em que a mesa ou chamar, perderá sua inscrição. 5. Delegados devidamente cadastrados poderão, pelo tempo máximo de 1 minuto, solicitar questão de esclarecimento para remover dúvida sobre o tema em debate. Tem uma observação da mesa aqui, tem 2 vezes o número 5 aí, é só questão de numeração. Delegados devidamente cadastrados, desculpe, Janice. 7. Delegados devidamente cadastrados poderão, pelo tempo máximo de 1 minuto, e tem 2 vezes esse aqui também. Isso aqui é exclusão. Artigo 16. A critério dos delegados inscritos para a defesa de teses ou propostas, o tempo para intervenção poderá ser dividido entre 2 ou mais oradores ou oradoras, desde que informado à mesa antes do início das defesas. Parágrafo único. Não será dado tempo extra. Artigo 17. A delegada ou delegado que se abstiver poderá solicitar declaração de voto no momento da votação, nos seguintes termos. O tempo para declarar voto será de 1 minuto. Não há declaração de voto para delegado ou delegada que defender ou contraditar propostas. 3. Após a declaração oral, a delegado ou delegado deverá apresentá-la por escrito à mesa, sem a qual lhe serão negadas novas declarações. Artigo 18. Recurso de votação deverá ser feito por escrito e deverá contar os artigos deste regimento e ou do regimento da SUPES e ou Estatuto do Sinteste que o embasa. Será apreciado na instância em que ocorreu a votação, no momento em que for apresentado. Desculpe, gente, houve um equívoco na minha leitura aqui. Não sai nenhum daqueles. Um é questão de esclarecimento, outro é questão de encaminhamento. Desculpem a desatenção da... É ordem. Não, o 6 e o 7 é ordem, esclarecimento e encaminhamento. Eu pensei que os 2 últimos fossem esclarecimentos. Artigo 16. 19. Capítulo 8 das teses e moções. Artigo 19. As inscrições de teses serão feitas entre os dias 8 e 10 de maio de 2013, junto à Comissão do Congresso, conforme a orientação no anexo 2. Deverão ser entregues em forma digital, impressa, diagramada, com formato a ser distribuído aos delegados credenciados. Antes de continuar, só quero registrar a presença da Sandra do CPS. Parágrafo único. A Comissão do Congresso distribuirá às delegados e delegadas, credenciados no caderno com teses enviadas nos termos do artigo 5º desse regimento,
em versão impressa com, no máximo, 15 páginas para cada tese. Artigo 20. As teses deverão versar sobre temas do primeiro CONASUFSM, conforme o temário no artigo 6º desse regimento. Parágrafo único. Será destinado um tempo mínimo de 10 minutos para a apresentação de cada tese, regularmente escrita ao primeiro CONASUFSM na plenária de abertura do evento. Destaque. Parágrafo 8 do artigo 20. Destaque. Artigo 21. As mesas das plenárias e os grupos de trabalho receberão o caderno de tese no formato digital, que também estará disponível no portal da SUFSM na internet. Artigo 22. As moções deverão ser apresentadas por escrito à Comissão de Sistematização e Relatoria, impreterivelmente até às 15 horas do dia 24 de maio de 2013, para que sejam encaminhados ao relatório final e à plenária final do primeiro CONASUFSM. Capítulo 9 das disposições finais. Artigo 23. Cabe à Comissão do Congresso observar rigorosamente as determinações definidas nesse regimento, resolvendo os casos omissos para os quais as plenárias serão instâncias de recurso. Parágrafo único. A comissão organizadora poderá ser contatada na sede administrativa da SUFSM no campus universitário, perto da administração central, 10º andar, sala 1006, fone 55-3220-8123 ou E3220-8385. FAC 55-3226-2200 ou pelo correio eletrônico conasufsm@gmail.com. Aprovado na plenária de abertura para ser aprovado. Então, nós temos os seguintes destaques. Aquele que a mesa já fez, que é o destaque da data da Assembleia da SUFSM, que já foi corrigido em função dos problemas do auditório. Agora eu vou passar aqui para o Rogério, que ele vai ler os outros destaques, ok? Na verdade, nós temos anotado aqui 3 destaques. 2 solicitados pelo Alcir, no artigo 10, parágrafo 3º, e o artigo 22. E o que a Tânia fez o destaque, que é o artigo 20. E se a mesa passou algum artigo, por favor, se manifesta. É isso. Por favor, Alcir. Então, boa noite a todas e a todos. Os destaques são bem simples, assim. Ali no artigo 10, parágrafo 3º, né? Sobre a composição dos grupos de trabalho. Só para a gente garantir, eu acho que não é problema algum, só para colocar textualmente a questão dos observadores, observadoras, ouvintes, né? Aqueles e aquelas que não se inscreveram no prazo, mas que estão aqui hoje, muita gente convidada, muita gente chegando aí de outras universidades, que também tem assento nos grupos de trabalho com direito à voz. Essa é a questão do destaque nisso aí. Não sei como é que a gente procede no encaminhamento aqui, se fala do outro, se a gente... A questão é essa, só incluir os ouvintes e observadores e observadoras nos grupos de trabalho. Ali só delegados e delegados. Eu sei que o espírito do que está construído é garantir a participação de todo mundo. Na verdade, em nenhum momento dessa discussão se tentou tirar essa participação. Apenas foi um erro e eu acredito que tenhamos acordo. Pode ser, pessoal? Ok, a mesa está organizando aqui. Então ficaria, vamos ver se a gente captou. Parágrafo 3º. Poderão compor os grupos de trabalhos delegados, ouvintes e observadores devidamente credenciados. É claro que já está lá antes que os ouvintes e os observadores, aliás, ouvintes, mas só tem direito à voz. O ouvinte só tem direito a ouvir, no todo caso. Então, é isso, pessoal.
Tem alguém contrário a esse, o encaminhamento feito, o destaque feito pelo companheiro Alcir? Só tem questionamento aí, como está isso? Eu esclarecia que delegado, ele se credencia começou às 5 e vai até às 9. O observador vai também ser observado. Sim, mas o horário de então, quer dizer, o credenciamento dos observadores é apenas até às 9 horas. Sim, o credenciamento de qualquer tipo de participante do Congresso é até às 9. Ok, pessoal? Em não tendo ninguém contrário a isso, podemos aprovar? Ok? Destaque aprovado. Só para trazer mais segurança para a dúvida do companheiro Celso, lá no artigo 4º, parágrafo 2º, parágrafo 1º, na verdade, diz que todos os que não inscritos no prazo estabelecido poderão receber na assinatura do livro de presença da plenária inicial, ou seja, agora, credencial de observador, que identificação vai terá direito à voz. Ou seja, ninguém vai chegar de surpresa amanhã para se inscrever. É hoje à noite. Próxima é a Tânia, destacou o parágrafo único do artigo 20. Aqui também é uma questão a gente ontem reuniu a comissão e decidiu que nós daríamos de 15 a 20 minutos para a apresentação das teses. Nós vamos conversar com os três companheiros que vão apresentar a tese e ver, isso vai acontecer amanhã, né? É amanhã, é na plenária de amanhã, a abertura da plenária de amanhã, que é continuidade dessa plenária de hoje, só para ficar, porque senão nós íamos até a meia-noite hoje. Então a plenária de amanhã é que vai fazer a defesa de teses e é de 15 a 20 minutos que nós decidimos. Então amanhã o coordenador da mesa vai conversar com os três companheiros e vai ver qual a melhor colocação aí. Então não é 10 minutos, seria esse o destaque. E eu acho, se a comissão me permite, que a gente podia deliberar, já que seriam 20 minutos, porque amanhã de manhã é só essa atividade que nós temos e depois a organização dos grupos. O pessoal vai se organizar. Então, nós teríamos aquela atividade do debate com os reitoráveis, mas ele foi transferido para a parte da tarde, prejudicando, inclusive, a nossa participação lá. Então, eu gostaria de propor, então, que a gente definisse que seria de 20 minutos o tempo que os companheiros terão amanhã para fazer, tempo máximo, para defender as teses. Até 20 minutos. Quem quiser fazer a defesa em 1, poderá. Ok. É isso também. Temos um terceiro também feito. A mesa sugere que coloquemos em votação. Tem alguém contrário a esta observação feita pela Tânia? Se não tiver, temos como aprovar. Terceiro destaque também feito pelo Alcir, é o artigo 22, é isso, Alcir? Bom, pessoal, nesse artigo 22 a gente está com um horário para entregar as moções até às 15 horas. Na verdade, as moções não vão exigir um trabalho maior da sistematização, que é receber as moções e apresentá-las para a plenária final. Só que assim, a gente vai estar também envolvido amanhã com a questão dos relatórios dos grupos de trabalho, e aí eu não sei se esse horário das 15 horas, a gente está com a previsão de começar a plenária final às 17, né? Se não é muito próximo, enfim, porque a gente acredita que vai ter bastante coisa para organizar amanhã. Então a proposta era, até a gente chegou a falar sobre isso brevemente na comissão. Só um pouquinho, Alcir. Tu fala de sexta ou tu fala de quinta? Desculpa, é sexta, porque aqui é 24. É sexta-feira. Não muda nada da tua observação no dia? Não. Eu justamente estava pensando na sexta-feira. Falei amanhã, mas amanhã é sexta.
Tá. Então, no lugar de estar ali às 15 horas, antecipar um pouquinho o horário desse limite, para que as moções cheguem na comissão, para a gente poder organizar todo o trabalho, para garantir às 17 horas a plenária final do Congresso. Tem proposta de horário? Acredito que... Final da manhã? Acredito que às 14 horas já dá, porque assim, 14 horas é quando provavelmente a gente vai estar começando os trabalhos da sistematização, que o trabalho de grupo vai até o final da manhã de sexta-feira. Provavelmente a gente ainda vai almoçar na sexta-feira, de alguma maneira, de algum tempo. Aqui, sim. Então acredito que a comissão vai estar trabalhando, enquanto o Congresso vai estar num tempo livre até a plenária final, a partir das 14. Acredito que chegando tudo isso até as 14, a gente tem condições de trabalhar para garantir um bom andamento do Congresso. Ok. O que propõe o Alcir? No capítulo 8º das teses e moções, que tenhamos o horário da entrega das moções antecipado para as 14 horas. Artigo 22 das teses e moções. Regime de votação. Tem alguém contrário a esta proposta? Se não tem, temos como aprovar. Pessoal, agora nós vamos fazer para a foto na Kelly ali, para a nossa página, todo mundo de crachá na mão, para que a gente faça a votação em bloco do nosso regimento do primeiro CONASUP. Por gentileza, os companheiros e as companheiras, delegados e delegadas a esse congresso, que aprovam o regimento interno do primeiro CONASUPESM, por gentileza, levantem os crachás. Obrigada. Contrários? Abstenções? Por unanimidade, então, damos por aprovado o regimento interno do primeiro CONASUPESM, Congresso dos Trabalhadores e Trabalhadoras Técnicos Administrativos em Educação da Universidade Federal de Santa Maria. Pessoal, nós temos uma tarefa aqui, que é eleger o coordenador ou coordenadora, relator geral para a Comissão de Sistematização e Relatoria do Congresso, que junto com a comissão, com os relatores dos grupos, vão compor a comissão que vai fazer o relatório, que vai receber as moções e que vai encaminhar a plenária final. Então nós vamos dar 5 minutinhos para o pessoal, ou já tem candidatos a isso? 5 minutinhos para as pessoas pensarem. Coordenador e relator para a Comissão de Sistematização e Relatoria. Quem se candidata? Delegados e delegadas. Nós vamos ter que fazer uma indicação. Vamos dar uns minutinhos aí para o pessoal pensar. Nós vamos ter depois 4 grupos de trabalho. 4 grupos de trabalho terão 4 coordenadores e 4 relatores, portanto, que se juntarão a esse relator e a esse coordenador para fazer a relatoria. Esse pessoal, mas nós precisamos tirar aqui os 2 responsáveis por isso. É missão desta comissão, desta plenária. Pessoal, está sendo sugerido aqui que, em virtude de não termos nenhum voluntário ou voluntária, que os coordenadores e relatores dos grupos sejam nomeados Comissão de Relatoria e Sistematização do Congresso. Os coordenadores e relatores dos grupos de trabalho que serão instalados amanhã à tarde, trabalharão amanhã à tarde
e na sexta-feira de manhã. É uma proposta salamônica, como dizia aquele velho humorista. Nem assim as pessoas concordam. Pessoal, poderemos considerar isso aprovado, os coordenadores e relatores dos grupos. Só espero que amanhã não fiquemos o dia todo, até sexta-feira, para tirar relator e coordenador do grupo, né? Alguma outra proposta de encaminhamento, pessoal? Então vamos colocar em regime de votação. A proposta da mesa é de que a comissão relatora, sistematizadora e relatora do Congresso seja composta por todos os coordenadores e relatores dos 4 grupos de trabalho que serão instalados amanhã à tarde. Os companheiros e companheiras delegados a esse Congresso que concordam com essa proposta, por gentileza, levantem os seus crachás. Obrigada. Contrários? Abstenções? Novamente, por unanimidade, foi aprovado, então, que a comissão relatora, sistematizadora e relatora será composta pelos relatores e coordenadores dos grupos de trabalho. Alguém da organização que esteja nos ouvindo, por gentileza, Loira Celso, o coffee break que está previsto está pronto ou nós podemos ir direto para a mesa de conjuntura e fazermos isso depois? Ninguém me ouve. Você veja isso para a gente. Bom, pessoal, estava previsto aqui uma atividade cultural, infelizmente não conseguimos contatar com as pessoas que a gente tinha previsto para isso e em cima da hora ficamos sabendo que não poderíamos contar com isso. Nós temos um coffee break que está planejado para a gente esquentar o peito aí e temos a mesa de conjuntura que teremos aqui para debater a conjuntura, os companheiros, a companheira Berna, o companheiro Luiz Henrique, da CUT estadual, e o companheiro Celso, de Rio Grande. Né? Eu estou aqui tentando enrolar vocês para ver se vem a resposta que eu pedi de lá, para ver se a gente começa a ver de conjuntura ou se vamos ter um... Pessoal, eu acho que a gente desinstala essa mesa da plenária inicial com a aprovação do estatuto, do regimento, e os companheiros, o Rogério vai coordenar essa mesa, vai ser o coordenador dessa mesa de conjuntura. Está pronto? Então tá, pessoal, 15 minutinhos para a gente tomar um cafezinho ali e depois nós instalamos a mesa de conjuntura. Eu acho que o Rogério vai conversar com os 3 debatedores agora para discutir como é que vai ser feito aí o tempo que eles têm para discutir e o sorteio entre eles, ou se eles resolvem entre eles quem fala a ordem de falação. Então eu queria mais uma vez, em nome da direção da SUFES, saudar a todos os delegados e delegadas do nosso primeiro CONASUF. Celso, ele fala de Deus. Sim, porque tem o Celso. Levanta aí. Vem todo mundo. Eita,